Fala pessoal, eu sou o Gil Conte. Vamos então hoje de comentários sobre a prova do Concurso Nacional Unificado. Acredito que por reunir tantas pessoas, cada um teve aí uma experiência que pode ter sido individual. Outras acredito que muitas pessoas passaram, somente questões como calor, pelo menos quem estava na região centro-oeste com certeza passou calor, seja na hora que chegou na prova ou até mesmo na hora que estava fazendo a prova. Então hoje aqui o vídeo vai ser comentários sobre o dia da prova, notícias a respeito do concurso nacional unificado, como que foi a prova, os comentários, tanto meu quanto de alguns que relataram notícias, e eu vou corrigir minha prova aqui hoje só para ver quantos pontos eu fiz. Eu ainda não corrigi, já tem o gabarito oficial, então aqui no vídeo eu vou fazer essa correção para ver quantos pontos eu fiz, né? Bom, começando aqui, comentando algumas notícias, exatamente a questão do calor. Participantes relatam calor intenso como principal dificuldade durante CNU 2025 em Cuiabá. Então, eu aqui sou de Goiás, né? Eu, apesar do concurso prever tantos locais de prova, eu tive que me deslocar para a capital. 2 horas ali de viagem, né? Peguei uma carona, vi um aplicativo e consegui chegar. Como eu me programei, eu fui um dia antes, reservei hotel, exatamente para no dia, de repente, ônibus ou carona atrasar, ou não aparecer, que às vezes aqui acontece tanto ônibus quanto carona, de ter alguns atrasos, ter alguns imprevistos. Então, eu me antecipei, mesmo a prova sendo da tarde, eu podendo sair de manhã, eu me antecipei, fui para o sábado, peguei um hotel, inclusive, até fica como uma dica para quem for fazer outros concursos que precisar se deslocar um pouco mais longe, de se programar, porque no dia da prova eu vi gente perdendo a prova. Não sei se estava vindo de outro lugar, mas da janela de onde eu estava fazendo o local, a sala onde era o meu local de prova dava para ver o portão. E chegou gente atrasada, não foi somente um. Bom, mas vamos aqui primeiro comentar sobre a questão do calor, né? As aplicações do CNU em Cuiabá, neste domingo, foi marcada por reclamações de candidatos sobre o forte calor durante o exame, com temperaturas que ultrapassaram os 39 graus Celsius na capital mato-grossense. Alguns participantes relataram desconforto e dificuldade para se concentrar, especialmente em salas sem climatização adequada, que foi o meu caso. Eu fui fazer a prova numa universidade particular, nem vou citar o nome para não ter problema. Tinha dois ar-condicionados, os dois ligados, nenhum dos dois funcionando direito. Então, assim, estava calor. Não foi somente aquele momento que você fica esperando em frente ao portão para entrar na sala que tem calor. A sala era quente. A gente fez a prova no horário da tarde. Então, horário da tarde, meio-dia, 1 hora da tarde, é o horário que faz mais calor. Inclusive, eu não entendi, eu não compreendi, porque a edição passada teve prova nos dois turnos, manhã e tarde. Então, fazia sentido ter a prova à tarde, porque de manhã você estava fazendo outra parte da prova. Esse, essa edição foi somente provas aplicadas à tarde. Então, eu não entendi por que de repente não aplicou de manhã. Eu, assim, pensando na questão da empatia, de preocupação, de repente, com outros candidatos, à tarde seja melhor exatamente para quem precisa se deslocar, conseguir chegar a tempo. Ainda teve casos de gente que perdeu a prova, não sei qual foi a situação que a pessoa passou, mas acho que é o único motivo que fez a prova ter acontecido à tarde, talvez tenha sido esse pensamento, exatamente para dar tempo das pessoas chegarem no local de prova. Porque em questão de climatização, você fazer uma prova à tarde, que você pega até o horário ali de 5, 6 da tarde, que ainda está sol, é calor. Ainda mais Cuiabá, Goiás, Goiânia, essas capitais, os próprios estados são quentes. Então, assim, é uma realidade que para o Brasil, se não tiver climatização, você não consegue fazer prova direito. Eu suei, sendo sincero, eu não sou de suar. Eu suei e eu senti que eu já não estava, vamos dizer assim, com o desodorante vencido. E tinha homens lá que também estavam passando calor a ponto de transpirarem muito. Teve um que foi 2 vezes no banheiro e ele voltava com o rosto encharcado, porque não era nem para usar o banheiro esse ano, mas para molhar o rosto. Enfim, vamos continuar aqui nos relatos. Acredito que você possa ter passado por isso também. Deixa aí nos comentários o que, que você passou de questão de clima, de climatização, né, da questão das salas. Vamos lá, os relatos. Letícia Priscila Pereira, que prestou a prova para o bloco 9, voltados às agências reguladoras, afirmou ter passado mal durante o exame.
A minha pressão está alta, não estou passando muito bem, relatou. Aqui não fica claro se ela de repente abandonou a prova por conta disso. E eu acredito que a pessoa vai até aonde consegue. Porque, poxa, você se dedicou, estudou para a prova, chega no dia você fala, não estou aguentando calor, vou desistir da prova. Eu acredito que tem casos de pessoas que passaram mal porque não quiseram abrir mão de desistir da prova. Inclusive, vou ler um caso que possa ter sido isso. Bom, embora algumas salas estivessem climatizadas, diversos aparelhos de ar-condicionado não conseguiram dar conta das altas temperaturas, segundo relatos. Candidatos apontaram que mesmo após reclamações, os problemas persistiram. Inclusive, eu entendo que deveria ser uma regra de que se o local não tem climatização, ele não pode ser local de prova. O meu local de prova, claramente, aqueles ar-condicionados não funcionavam desde antes. Não é que eles não estavam climatizando por causa do calor, eram dois ar-condicionados, a sala estava fechada, os vidros fechados, não estava gelando, nada, nada de nada. Você colocava a mão assim em direção ao ar-condicionado, você não sentia ar frio, tanto que lá por volta do início da prova, os candidatos decidiram, vamos abrir a janela, porque senão a gente não vai aguentar. A gente passou a prova esperando entrar vento. E quem mora em Goiânia sabe que nem sempre venta, às vezes quando venta é aquele ar quente, que às vezes você sente até piorar. Enfim, continuando aqui nos relatos, Sueli Augusto de Souza, que também participou do concurso em outra sala, disse que até os fiscais demonstraram incômodo com calor. Eu via pela fiscal que ela já estava meio. Sabe quando você está com muito calor que você dá uma desanimada, você encosta assim, você já não está aguentando mais? Acho que a única, assim, que eles conseguiam lidar melhor com o calor, que eles podiam até o corredor. E de fato, o corredor ele era mais fresco, mas realmente não estava para ninguém o calor. A maior dificuldade foi a questão da sala estar extremamente quente. Foi feita uma reclamação, mas as pessoas que estavam aplicando a prova não resolveram o problema, diz. É porque não tem muito o que fazer. Você não pode mudar candidato de lugar de sala, até onde eu sei, né? Você pode, no máximo, registrar isso como ocorrência, mas aí você notifica, né, a banca, para que, ou a banca ou a coordenação, para que ela dê ali uma correção. Só que geralmente os locais de prova, os prédios, geralmente eles são todos ocupados, ou pelo menos já estão ali preparados para aqueles lugares que realmente vai ter candidato. Não fica uma sala vazia, uma extra, até onde eu sei. Eu já participei de organização de concurso como fiscal e você não prevê sala extra, você prevê aquela sala, você faz os testes certinho para ver se está funcionando, se está tudo certinho, chave de porta, afixar os avisos, mas de você ter uma sala extra para que se aquela sala, por algum motivo, não possa receber os candidatos, não tem. Pelo menos assim, dos concursos que eu já fui fiscal. O CNU ser de um grande porte, talvez tenha isso previsto, mas em nenhum momento entrou em cogitação do meu local de prova ser mudado porque os ar-condicionados não estavam funcionando. Enfim, Letícia reforçou a sensação térmica e a dificuldade para manter a concentração. As salas estavam muito quentes, não dava para se concentrar. Estava um calor infernal. É impossível fazer uma prova numa sala quente dessa, comentou. Segundo o Climatempo, Cuiabá registrou 40 graus em determinados horários do dia. A prova iniciou ao meio-dia com até 5 horas de duração. Imagina você fazer uma prova que dura 5 horas, na verdade 6 horas, aguentando 40 graus sem ter uma climatização, sem ter um vento, sabe, um refresco. Porque pode até ser que tenha levado uma água geladinha e tal, mas não dá conta. Não dá conta. Vocês passaram por isso, inclusive vou até beber água aqui que Goiás continua quente. Até peço desculpa se tiver um barulho, é um climatizador. Até pensei em fazer com o climatizador desligado, mas não dá. Bom, continuando aqui nos relatos, tivemos mais relatos da questão do calor. Vamos ver aqui. Candidato. Esse aqui eu achei interessante. CNU 2025. Não queria perder. Diz candidato de Sergipe que fez provas horas depois de passar por cirurgia. Lembra que eu comentei que as pessoas não iriam desistir por calor, elas iriam aguentar até o fim. Isso pode até ser um problema de saúde. Esse daqui passou por cirurgia. Vamos ver o que foi feito. O candidato do CNU, Anderson Carvalho, de 40 anos, não desistiu de fazer a prova, mesmo após passar por uma cirurgia na manhã deste domingo. Ele é um dos mais de 12 mil inscritos em Sergipe. Anderson operou o punho por volta das 5 horas e em menos de 6 horas depois estava na porta do local de prova no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.
e direito, o braço direito. Se ele for destro, ele teve que fazer a prova com o braço enfaixado. Ainda bem que não era discursiva, redação, qualquer coisa do tipo, mas ainda assim, para na hora que você vai marcar o gabarito, que leva tempo, imagina você fazer com sua mão que não é a que você costuma utilizar. Vamos ver se ele explica como que ele fez. Como são as provas, prova discursiva. Tá, bom, foi só isso mesmo. Tem um vídeo aqui, mas não vou. Ah, não era um vídeo, não é só a foto dele mesmo. Beleza. Bom, continuando aqui, eu queria trazer uma do calor de um que passou mal no Distrito Federal. Deixa eu ver onde que tá. Aqui. Isso aqui eu achei muito grave. Isso aqui realmente é para as bancas passarem a colocar como critério o local de prova ar-condicionado. Vamos ver se trata da questão do calor. Candidato do Distrito Federal tem parada cardíaca durante prova do CNU e é reanimado por bombeiros. Homem fazia a prova na Asa Sul e foi levado ao hospital após retomar os sinais vitais. Nome e idade do candidato não foram divulgados. Ó, um candidato que prestava o concurso nacional unificado teve um mal súbito durante um exame em uma faculdade da Asa Sul em Brasília neste domingo. Um homem teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado por bombeiros. O socorro exigiu cerca de 20 minutos de manobras. Após recobrar os sinais vitais, o candidato foi encaminhado a um hospital. O nome e a idade do paciente não foram divulgados. O Corpo de Bombeiro foi acionado às 2 horas após o começo da prova em todo o país. Segundo o bombeiro, 3 carros e um helicóptero foram acionados para atendimento no Centro Universitário UDF, na 904 Sul. Ao todo, no Distrito Federal, o exame está sendo aplicado em 168 lugares de provas, ok. Ou seja, o que dá a entender foi novamente a questão do calor. Então, imagina você perder sua vida porque um local de prova não se preparou para ter a climatização adequada. E quando fala climatização, entenda, não é uma questão de luxo. Quem já visitou o Distrito Federal, quem mora nesses lugares como Cuiabá, Goiânia, Distrito Federal, Pará, Manaus, muitos desses lugares fazem um calor que, junto com o ar seco, você não aguenta. E aí adiciona a questão da tensão da prova, aquela expectativa, que é uma oportunidade de emprego que você está tentando, você não está ali para, só estou aqui para fazer teste, não, você está realmente na expectativa de melhoria de vida. Então reúna tudo isso e você pode ter situações como essa. Aqui não fala se na sala realmente não tinha essa climatização adequada, nem o nome e idade do candidato foram identificados, né? Mas, ao que dá a entender, que possa ter sido essa questão do calor, né? Uma suposição. Aqui fala que ele foi reanimado, se eu não me engano, tem uma outra notícia que ele já teve alta, deixa eu até confirmar. Candidato DF sem tem alta. Não encontrei essa notícia. É, espero que ele esteja bem, né? Continuando, além do aqui, ó, a questão do calor, já comentei, vou fechar essa aba aqui. Vamos para a questão da abstenções. Deixa eu localizar a notícia aqui. Aqui. CNU 2025. 42,8% dos inscritos não compareceram às provas. Da minha experiência, estava previsto, se não me engano, uns 50 candidatos, bem no topo da prova, né? Você pode olhar aí na sua prova quantos candidatos eram esperados. Aqui no sequencial, no topo da prova, tem informação de quantas pessoas estavam previstas para aquela sala, né? Quantas provas. Na minha era previsto 55 pessoas e concurseiro raiz que todo costuma fazer, eu contei a quantidade de candidatos que tinham na sala. Tinha 23, menos que a metade. Aconteceu isso na primeira edição, na segunda edição. Eu considero um índice de 42,8% de inscritos não comparecer um índice alto. Aqui é somente o vídeo, né? Então não vou reproduzir, a informação de abstenção já é suficiente. E aqui tem mais um vídeo, né? Cerca de 43% dos inscritos não compareceram às provas. Acredito que alguns devem ter desistido por não conseguir estudar todo o conteúdo, que realmente é um pouco puxado.
E também tem aquilo, né? Às vezes você consegue uma isenção, aí você às vezes não vai, ou de repente surge algum imprevisto no dia, enfim, são os inúmeros motivos. Mas ainda assim, 43% é um número de abstenção muito alto. Já vou até aproveitar esse link dessa notícia aqui, que é a fala do camarote. CNU deveria ser feito no modelo digital. E eu entendo que é uma proposta muito válida, só que no Brasil a gente tem que ficar sempre preocupado como que isso pode dar margem às fraudes. Teve uma polêmica, eu não cheguei a ver do CNU do ano passado e de um outro concurso, de supostas fraudes, né? Vou trazer de repente até isso em outros vídeos, né? Como que funciona fraudes em concurso, já fica como um tema que é uma vantagem, é muito interessante. Eu já fiz o Enem no modelo digital, você ganha muito tempo não precisando fazer as bolinhas no gabarito. Quando você precisa fazer, eles fornecem um rascunho para você poder rabiscar, então você não fica devendo na questão de, eu quero escrever alguma coisa à mão, uma anotação, fazer um cálculo. É fornecido folha, eles recolhem depois, inclusive, você não pode ficar com a folha de rascunho. E poderia ser aplicado no nacional unificado, mas sempre pensando como que isso pode dar brecha às possíveis fraudes. Enfim, por exemplo, poderia reduzir na questão de papel, seria mais econômico para a banca, mas eu entendo que por algum motivo as bancas ainda mantêm esse modelo tradicional, que de repente pode trazer alguma segurança a mais, né? Até na questão de ser auditável, né? Você, eu quero entrar com recurso contra a quantidade de pontos. Então você tem lá o seu papel que você mesmo preencheu, que está com sua marca de caminho, está lá nas bolinhas. No meio digital, se você marcar C, depois você fala, não, eu marquei B, como que vai depois a banca comprovar que você marcou de fato a letra C? Acho que pode ter essa questão de pontos que de repente não seja tão viável o modelo digital, mas que seria um ganho muito grande, seria. Bom, o que mais a gente pode comentar do dia da prova, né? Provas do CNU, a quantidade de pessoas inscritas aqui para o Piauí, eu acho que isso aqui não precisa ser abordado, falado, né? Cearenses, mais de 2.000 pessoas fazem provas em Sergipe, enfim, acho que aqui do dia da prova que eu posso comentar isso, né? Uma experiência que eu tive, que é sempre bom trazer, que eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, é se você de repente não está atrapalhando o candidato alheio, né? E pessoas que são ansiosas como eu, às vezes fica assim com caneta, né? E tal, ou batendo na mesa. Se você bate na mesa, isso costuma atrapalhar o candidato. Teve uma candidata que foi chamada a atenção, exatamente que ela estava fazendo muito isso aqui, mas muito, muito mesmo. Ela não estava conseguindo se controlar, ou estava fazendo de propósito, né? Porque realmente estava muito, muito, muito alto. Então ela foi chamada a atenção. Em um momento, eu acho que ela até esqueceu, ela fez de novo, mas parou. Então, assim, não sei se vocês passaram por esse tipo de experiência. Incomoda, graças a Deus não precisei chamar a atenção. Realmente, acho que alguém deu um toque na fiscal e a fiscal deu um toque na candidata. Enfim, esse era, acho que, para finalizar de dia da prova de experiência, de como foi o dia, eu acho que por si só isso aí já, do que já foi abordado, já é o suficiente. Bom, então, dia da prova, notícias, comentários da prova. Eu fiz o bloco 5, que é o bloco de administração, né? Que eu sou contador, então tinha muitas vagas para ciência contábil. Não fazia sentido nem eu pensar em fazer outro bloco, porque na primeira edição, mesmo você de repente tendo uma formação, ficava muito dividido qual bloco faria, porque em certos blocos tinha cargos como de AFT, e o salário é muito chamativo mesmo, mas no do ano passado eu acabei optando, se não me engano, pelo bloco 8, ou bloco 7 ou bloco 8, que era exatamente o de administração, que não englobava alguns cargos que estavam em outros blocos, eu peguei o bloco 8, né, o bloco 7 e 8. Esse ano não tinha como. Isso aqui realmente para quem era contador, ou de repente formado em administração, era o bloco que você teria mais oportunidades. Sobre a prova, o que eu posso comentar, pincelando, porque eu já estou doido para corrigir a prova e ver quantos pontos eu fiz, né? O que eu posso dizer é que a prova ela está se atualizando. Talvez isso já seja um paradigma de como vai ser o futuro de concurso. Ele abordou ali questões como direitos da comunidade trans, comunidade quilombola, direitos da mulher, que trouxe ali uma situação de duas mulheres lésbicas, que uma era alvo de agressão, então era discutido ali se ela teria direito,
se ela estava amparada pela lei, claro, estava. Então, assim, contextualizava com temas modernos e atuais, né? Diferente de simplesmente pegar o texto da lei por si só e cobrar do candidato. Uh, Teve questões de informática, achei as de informática um tanto quanto tranquilas, e interessante que abordou sobre a questão de inteligência artificial, inclusive sobre o uso dela no setor público, né, pelo menos ali no exemplo, no cenário, utilizava no setor público. Da parte de conhecimentos específicos, eu achei interessante porque cobrou muito sobre a questão de modelagem de processo, de como você pode melhorar, trazer melhorias através de certos mecanismos reconhecidos, que são realmente fundamentados, teóricos, que traz uma nova vertente para o que o servidor público deve saber. Ou seja, ele não precisa saber precisamente um texto de uma lei. Ele até precisa saber do conhecimento da lei, mas o texto preciso, como algumas bancas cobravam, costumam cobrar, não é tão necessário, porque no dia a dia, se você está com dúvida de alguma lei, você consulta, você pesquisa na internet. Então, a prova focou mais nas ferramentas, deixa eu só fechar aqui, as ferramentas que o servidor pode utilizar para melhorar processos, melhorar a rotina, saber, quer ver? Deixa eu ver mais o que foi cobrado nesse sentido, né? A questão da estatística, como você pode lidar com as informações, tomada de decisões com esses dados, e a parte de contabilidade em si, que teve algumas questões, é aí a questão básica, né, da contabilidade, questão de patrimônio e tal, que mesmo quem não era da área da contabilidade conseguiria responder. Nada muito, muito difícil. Eu só peço um desconto que eu estou falando agora que não foi muito difícil a prova, mas não necessariamente significa que eu acertei, né? Que eu tenho ido bem na prova, que eu vou corrigir, mas vou ver na hora, né? Como que eu fui. Bom, sobre a prova, com 6 horas eu consegui fazer em 5 horas e meia, tanto a prova quanto preencher o gabarito. Então deu para administrar bem o tempo. Eu, quando saí, ainda tinha mais 3 candidatos, acredito que eles também conseguiram lidar com essa questão do tempo, porque realmente tem alguns concursos que algumas bancas, principalmente quando se trata de concurso da área de administração, da área contábil, então, precisamente, que envolve cálculos financeiros, você precisa ali parar para fazer cálculos, soma, divisão, subtração, que isso leva tempo, não é simplesmente você vê as alternativas, você tem que fazer um cálculo antes para saber qual a resposta. Tem certas bancas que não mensuram isso por tempo de prova. Então tem bancas, não é esse caso, né, mas tem bancas que faz no mesmo dia a prova para cargos de jornalista, cargo de enfermeiro, cargo de bioquímico, e essas provas, algumas, não vai cálculo. Eu sei que tem bioquímico que até tem questão de cálculo e tal, mas contabilidade, muitas provas têm cálculos, é de praxe ter cálculo. Eles não consideram que a prova do cálculo de contabilidade, se você fizer um horário que você não inclua a resolução dessas questões, o candidato é prejudicado. Já tive provas que não somente eu, outros candidatos na sala, ficaram até o último minuto para resolver a prova, exatamente porque era 3, 4 horas de prova, mas ali no meio tinha várias questões que envolviam cálculos. Eu gostei dessa prova exatamente por conta disso. Deu para administrar o tempo, tinha algumas questões que tinham cálculos, mas em nenhum momento eu me atrasei ou fiquei preso a essas questões por conta de complexidade ou por conta do tempo ser reduzido. Então deu para ali administrar e entregar a prova a tempo. Bom, deixe seus comentários, eu quero ouvir o que vocês acharam da prova, se vocês acharam difícil, se de fato cobrou aquilo que você estava esperando, que deveria ter sido cobrado ou não. Bom, então agora eu vou corrigir minha prova. Deixa eu abrir já aqui o gabarito.